Aí, meus amigos, eu quero falar com vocês agora sobre predicado. Classificação de predicado. Me contem cá uma coisa. Vocês já guardaram os verbos de ligação em mente? Você se lembra dos verbos de ligação que a gente conversou sobre eles na última aula? Verbos de ligação. Deixa eu colocá-los aqui para vocês. Vocês vão se lembrar. Ser, estar, ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer e tornar. Lembra disso? Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer e tornar. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer e tornar. São os verbos ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer e tornar. Anotei o tornar aqui o tornar. São os verbos, meus amigos, que indicam o estado. E para nós é muito, mas muito importante que a gente se lembre deles exatamente agora, na hora da classificação do predicado. Se a gente decora esses verbos, não é por outro motivo que não utilizá-los para resolver as questões, tá certo? Tenho para vocês aqui um primeiro caso. Quem nunca teve um primeiro caso, né? Vamos lá. O predicado agora, meus amigos, é um predicado verbal. Quando você vai à gramática e lê o que é um predicado verbal, vai estar escrito para você assim: predicado verbal é aquele que possui um verbo significativo. Aí você lê aquilo e fala: ah, tá, significativo. O que é um verbo significativo, pessoal? Verbo significativo é um verbo que indica isso aqui, ó, ação. Tá certo? Clareou? Predicado verbal tem verbo de ação. Ok? Então, vou dar um exemplo aqui para você. Você participou da aula. Você participou da aula. Perguntinha para vocês. Quem é o nosso predicado? Predicado. Quem é o predicado dessa oração? Participou da aula. Perfeito. Tá aqui nosso predicado, é ele aqui, ó. Bonitinho. Predicado. Beleza, meu cara. É isso aí. A pergunta é: participar é um verbo de ação? Sim ou não? Sim, 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 sim. Participar é ação. Então, seu predicado é um P verbal. Beleza? Tranquilo, meus amigos? Nosso predicado é verbal. Ok? Porque ele tem como núcleo um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação. Legal. Eu quero que vocês deem uma outra olhadinha aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Por favor, caros colegas. Muitos gostam de leite de manhã. Perguntinha para vocês valendo 3 semanas em Santa Luzia. Quem é o nosso predicado? Predicado, predicado, predicado. Quem é o predicado? Cadê o predicado?
Muitos gostam de leite de manhã. Gostam de leite de manhã, nosso predicado. O nosso verbo é o gostar. Isso. Perfeito. Tem um tempo, né, para a gente poder anotar aí no chat. Gostar é nosso verbo. Meus amigos, gostar é uma ação? Sim, sim, sim. Beleza. Então, nosso predicado é verbal. Predicado verbal. Vou dar mais um exemplo, se vocês me permitem. Dá uma olhadinha nessa frase aqui, por favor. Havia silêncio ali. Quem é o predicado de havia silêncio ali? Predicado de havia silêncio ali. As pessoas estão digitando, havia silêncio ali, segundo a senhorita Brunielli. Meus amigos, exatamente. O sujeito é inexistente, porque o verbo haver está com sentido de existir, tá certo? Todas as vezes que você tem sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente, a frase inteira é o nosso predicado. Perfeito? Legal. Esse verbo havia é um verbo de ação? Sim ou não? O Jordan acha que não, meu colega acha também que não. Paulinha Silva está participando, seja bem-vinda. E os demais colegas o que acham? Concordam com a turma que não? Aí, meus amigos, você percebe o quanto é importante, importantíssimo, importante demais você guardar os verbos de ligação. Quem são os verbos de ligação? São os verbos que indicam estado. Quais são eles? Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer e tornar. De novo, ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer e tornar. Mais uma vez, ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer e tornar. Esses são os verbos de ligação. Qual que é o ponto de vista da gramática, pessoal? A gramática pensa o seguinte: ou o verbo é um verbo de ligação, ou ele é um verbo de ação. Tá certo? Então, na hora da sua prova, naquele momento sacrossanto da prova, momento que você tem esperado há muito tempo e está se preparando para ele, apareceu uma frase como essa: havia silêncio ali. O que você vai pensar? E eu passo a pergunta para vocês. Meus amigos, o haver é um verbo de ligação? Sim ou não? Não. Então, de acordo com o que prescreve a gramática, quem não é ligação é ação. A Paulinha aí. Quem não é ligação é ação. Não é isso? Então, esse predicado aqui é um predicado verbal também. Por isso que a gente faz tanta força para você guardar os 7 verbos de ligação. Porque a prova entende assim: ou o verbo é de ligação, ou ele é de ação. Existem 7 verbos de ligação. A gramática tem mais ou menos 4.000 verbos. Ou seja, é mais fácil você guardar 7 do que guardar 3.993. Concordam? E aí você vai pensar, esse verbo é de ligação? É, então ele é ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, tornar. Escapou disso? É verbo de ação. Perfeito? Tranquilo? Ainda que não pareça, eu concordo com vocês, gente. A frase havia silêncio não parece ação. Mas do ponto de vista gramatical, do ponto de vista para a gente acertar a questão da prova, e aqui a gente ensina você a fazer prova, ele é um verbo de ação. Legal? Bacana? Bacana.
Muito bom. Aí, meus amigos, eu tenho um segundo tipo de predicado para você, que é o predicado nominal. Segundo caso, quem nunca teve um segundo caso, né? O predicado nominal. O predicado nominal, ele tem duas coisas. E mais um motivo para você decorar os verbos de ligação. O predicado nominal tem verbo de ligação mais uma característica relativa ao nome. Então, ele tem um verbo de ligação e uma característica. Deixa eu dar um exemplo. A moça estava preocupada comigo. A moça estava preocupada comigo. Perguntinha para vocês. Quem é o nosso predicado? Quem é o predicado? Quem é o predicado? Quem é o predicado? Estava preocupada comigo. Legal. Estar é verbo de ação ou é verbo de ligação? Ligação, perfeito. Para ser nominal mesmo, está faltando uma coisa. Tem alguma característica aí, meus amigos? Tem característica? O que é uma característica? Um adjetivo. Tem algum adjetivo aí? A moça estava preocupada comigo? Sim. Qual é? Preocupada. Perfeitamente. Então eu tenho verbo de ligação, isso aí, Bruniele, Paulinha. Eu tenho verbo de ligação, tá aqui, ó, tá aqui. Opa, subiu tudo aqui. Eu tenho o verbo de ligação, cadê? Eu estava. Isso. E a característica. Para quem não pegou a manha ainda, dá uma olhadinha aqui, ó. Ela continuou casada durante 2 anos. 2 anos. É muito tempo ou pouco tempo, colegas, para ficar casado? Não sei, né? Não vamos opinar nisso. Quem é nosso predicado aqui, pessoal? Continuou casada durante 2 anos. Beleza. Continuar é verbo de ação ou é verbo de ligação? Ligação. Porque ligação é ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer e tornar. Desculpe a insistência só para vocês decorarem, certo? Vocês decoram, eu fico feliz, vocês são aprovados, eu fico feliz. Tem característica aqui, pessoal? Sim. Qual é a característica dela? Casada? Isso. Legal. Verbo de ligação mais característica, predicado nominal. Temos um terceiro e último tipo de predicado, que é o predicado verbo nominal. Verbo nominal. Ele vai ter duas coisas, pessoal. Ele tem algo do predicado verbal, que é o verbo de ação, e algo do predicado nominal, que é a característica. Então, tem um pouquinho de cada um. Por isso que ele é verbo nominal. Alguma coisa do verbal, alguma coisa do nominal. Verbo nominal. Ele tem a ação
somada à característica. Legal. Deixa eu dar um exemplo para vocês para ficar bom demais. Exemplo. Alguns chegaram revoltados do estádio. Acontece. Perguntinha para vocês, valendo a Páscoa em Santa Luzia. Quem é o nosso predicado, colegas? Chegaram revoltados do estádio. Pergunta número 2. Chegar é verbo de ação ou é verbo de ligação? Ação, ação, muito bem. Então eu tenho um verbo de ação. Tem característica, pessoal? Sim. Qual que é a característica? Revoltados. Então eu tenho verbo de ação e característica. O negócio está fluindo bem, hein? Estou gostando. Revoltados. Verbo de ação, mais característico. O nosso predicado é um predicado verbo nominal. Mais um exemplo. Agora eu prometo que é o último exemplo de predicado verbo nominal. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Você deixou a geladeira aberta. Quem nunca, né? Assaltando a geladeira, deixou uma prova do crime. Deixou a geladeira aberta. Me conta aqui uma coisa. Quem é o nosso predicado, meus amigos? Deixou a geladeira aberta. Legal. Joia. Top. Vocês estão brilhando, hein? E o povo ainda fala que tem dificuldade nas aulas ao vivo. Dificuldade nenhuma. Vocês estão arrebentando aí. Deixou a geladeira aberta. Deixar é ação ou é ligação? Ação. Beleza. Porque ligação é ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, tornar. Tem característica, meus amigos? Aberta. Legal. Aí talvez no coração de alguns está assim, peraí, mas aberta não é característica de você. Verdade. Mas não tem problema. A regra é, tem que ter ação e tem que ter uma característica. Se a característica é do sujeito, beleza. Se não for do sujeito, também não tem problema, não. Eu tenho o verbo de ação. Aí. E tenho. Tem uma característica que é aberta. Legal? Ação mais característica é o meu predicado. Cadê a ação aqui? Gente do céu. Nossa Senhora. O deixou não está querendo copiar. Tá. Deixou é a ação, aberta é a característica, o meu predicado é verbo nominal. Repassando o predicado. Predicado verbal tem verbo de ação. Depois vocês vão pegar essa aula para rever, e esse é o grande barato da aula ao vivo. Você consegue depois, quando estiver fazendo questões, vou mandar questões para vocês, não estou lembrando disso, vai lá na aula, assiste a videoaula, vai me ver falando sobre isso. O predicado verbal tem verbo de ação, o predicado nominal tem verbo de ligação, ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer ou tornar, e uma característica. O que é uma característica? É um adjetivo. E o verbo nominal tem algo que é do verbal, verbo nominal. Verbal, ele tem a ação e a característica. Tá certo, pessoal? Meu caro Alisson, está na hora do nosso intervalo, não é isso?